você que é pai, que está assistindo, essa mensagem é para o pai, é para todos os pais, é uma orientação para os pais, independente do seu credo religioso, enfim, eu gostaria de dedicar aqui uma mensagem para os pais. 1 Coríntios 4,15, aparece aí também na sua tela, e a igreja pode ler comigo aqui, é um versículo só. O apóstolo Paulo, ele disse assim, porque ainda que vocês tivessem milhares do que, gente? A palavra que aparece ali, instrutores. Então, ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo pelo quê? Olhe para mim um instante, por favor. Então o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto, que eles poderiam ter milhares de instrutores, e até instrutores em Cristo, instrutores que conhecem a Cristo, que são irmãos, que são pessoas piedosas, poderiam ter milhares de instrutores, mas pais, o apóstolo Paulo diz que eles não teriam muitos. Por que essa passagem me chamou a atenção? Veja, o apóstolo Paulo, em sua caminhada, ele sabia que os crentes, os irmãos, aquelas pessoas da igreja, elas poderiam se deparar com vários instrutores. Quem são os instrutores? Mestres, pregadores, pessoas que transmitem informações, como hoje. Todos nós podemos ter vários instrutores. O meu filho Mateus, por exemplo, graças a Deus, assim Deus quis, nós não queríamos, mas Deus quis, ele já está em uma escolinha, com 2 anos, e lá ele está tendo vários instrutores. Tem a tia Cris, que diretamente está com ele, tem a tia Esther, que é a auxiliar da tia Cris, os outros eu não sei o nome, não é que eu não lembro, não, é que de fato eu não sei, que é o professor de inglês, é o tio do inglês, no seu nome, então eu falo o tio do inglês. Tem o professor de inglês, e o ano que vem vai ter o de judô também. 2 anos ainda era muito pequenininho, disse que não podia, mas depois, no próximo ano, já vai começar a introduzir no judô. Então ele tem instrutores que estão ensinando, fora os coordenadores, enfim, estão ensinando algumas coisas para ele. Os profissionais que eu já submeti ele desde o nascimento, fono, a fisioterapeuta, enfim. E conforme ele for crescendo, vários instrutores também. As tias da escolinha, muito bem, as tias, os irmãos da igreja. E assim é a nossa vida. Então, durante a vida, nós podemos ter milhares de instrutores. Quantos cursos você já fez? Alguns já fizeram faculdade, 2 faculdades, já se submeteram a tantas instruções. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, pai, ou pais, não vai ter muito não. E o apóstolo Paulo falou isso para eles, garantindo para eles. Por que o apóstolo Paulo garantiu isso para eles? Porque eles, volta o versículo aqui por favor, Rayane, por gentileza, 1 Coríntios 4,15 eu falei, né? Isso, 4,15. Vamos de novo aqui, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teria muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo quê? Então ele garante isso porque ele está falando com um grupo de pessoas que ele conhece e que ele sabe o que fez por essas pessoas. Ele está nos dizendo e dizendo para essas pessoas que ele foi para essas pessoas como um pai. Não só um instrutor, eu fui um pai para vocês. Instrutores vocês podem ter muitos. Quem são?
os que transmitem informações, os mestres. Hoje nós temos aí coaches, psicanalistas, pediatras, professores, pregadores aos milhares na internet, muitos. Mas Paulo disse, pais, não vai ter muito não. Qual é a diferença? Um instrutor, ele transmite um conhecimento. Vou transmitir um conhecimento, olha, eu conheço isso, conheço aquilo, você vai fazer assim, você vai fazer assado. Ele transmite um conhecimento. O instrutor, ele pode falar sobre um caminho, mas e o pai? A figura do pai, meus irmãos, é diferente, porque ele não é apenas o que ensina, transmitindo, falando, comunicando. O pai é aquele que ensina primeiro, através do próprio exemplo. Entende? Além de ensinar com o próprio exemplo, é aquele que pega pela mão. É aquele que fala, vamos juntos. Vocês podem ter muitos instrutores, muitos, mas pais, poucos. Você tem um instrutor que te instruiu na escola, na faculdade, o que quer que seja, apontou um caminho para você, mas quem pegou na sua mão? Quem foi que estava com você quando você mais precisou? Quem foi que não apenas instruiu falando faça assim, mas pegou e falou, vem cá meu filho, deixa eu te mostrar, é assim que faz. Os pais, prestem atenção por favor, fixa aqui, isso aqui é muito importante para vocês, eu me coloco, para nós. Então o pai é aquele que não apenas é como um instrutor, faça isso, faça aquilo outro, é diferente, é aquele que pega na mão, filho, vamos fazer assim, observe eu fazendo assim, veja o meu testemunho, veja como eu faço. Atenção pais, ainda que vocês não queiram, ainda que vocês achem que não é assim, é assim. Mas eu não faço isso com meu filho, eu não faço, honestamente eu nem me atinei para isso, que eu vou ficar dando exemplo para ele fazer igual. Não precisa nem você se atinar para isso. Saiba que mesmo sem você falar nada, ou se você não sabe disso, se você não está ligado nisso, o seu comportamento é uma escola para o seu filho. Ele está vendo o que você faz, como você faz. Ele está aprendendo com você como tratar uma mulher. Isso te conforta ou te preocupa? Não sei, seja sincero, fala para você mesmo. Gente, isso aqui é muito sério, pessoal. Por favor, leva a sério a instrução. O seu filho está aprendendo como vai tratar a sua nora com você. É com você que ele está aprendendo. Ele está vendo como eu respondo a Cris. Ele está vendo como eu me comporto dentro de casa. Ele está vendo o que eu faço para ajudar ou não. E ele vai replicar tudo. Pode ter certeza disso. Ele está vendo como eu dirijo, como eu trato alguém que chega próximo a mim pedindo ajuda, como eu respondo às pessoas. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso essa coisa da afetividade, e como eu estou muito mais ligado nisso agora por conta da Cris, louvo a Deus, porque muita coisa é ela que aprende, que estuda e vai me passando, eu vez por outra também paro para assistir os cursos que ela tem acesso, enfim, mas eu acho muito lindo quando um menino de 2 anos, meus irmãos, vai fazer 2 anos agora essa semana, quando falta alguma coisa, é impressionante, acabou tal coisa, ele fala, papai comprar. Por que ele fala que o papai vai comprar? De onde ele tirou isso? Da cabeça dele? De onde ele tirou isso? A mãe que ensinou. Espera aí filho, o papai vai comprar. E quantas vezes ela me liga, amor, quando você vier, você pode trazer o ovo, acabou o ovo, você compra ovo?
e ele está só o quê? E aí eu chego em casa. Muitas vezes eu chego em casa, aí ele vem correndo, e já teve vezes que não quer nem me dar um abraço, já vem logo pegando a sacola. Calma, dá um abraço aqui, dá um abraço. Aí dá um abraço, aí ele fala, mamãe, papai comprou. Na cabeça dele, o pai é o que da casa? É o provedor. E quem vai fazer? A mamãe. Aí é onde eu entrei. E quem vai fazer? A mamãe. Então, o papai comprou, quem vai fazer? A mamãe. Mas mamãe, se quando falar para a mamãe fazer, a mamãe, eu não vou fazer nada, esse folgado, manda ele fazer. Manda seu pai fazer. Você está ensinando, tá? Os seus filhos a tratarem os seus genros dessa forma. Que vergonha. Que vergonha, né? Então vocês entendem que o apóstolo Paulo está falando que instrutores a gente pode ter muito, mas pais, não. Porque o pai é esse que se preocupa em dar exemplo, que se policia, que entende o que eu estou fazendo é instrução, é ensino para o meu filho, e a gente tem que se atentar para isso. Os nossos filhos, eles não estão apenas ouvindo aquilo que nós estamos falando, eles estão nos observando. Um instrutor, ele ensina de forma didática, o pai não. O pai é de forma pedagógica, com a própria vida, com o seu testemunho, com o seu caráter. Agora aqui nós temos algo muito profundo que eu quero falar para vocês. Pega o controle desse ar, aumenta a ventilação dele, por favor. Algo muito profundo que eu quero falar com vocês e que já está mais relacionado à forma que Deus criou o ser humano. Deus, ele colocou no filho, todos os filhos, tá, gente? Os estudos apontam isso. Todos os filhos, inclusive no mundo animal. Deus colocou no filho uma necessidade de ter na sua vida a figura de um pai, não só da mãe, mas aqui hoje a gente está falando de pai, tá? Não só do pai, da mãe também, mas hoje a gente está falando de pai. Então Deus colocou na sua criação o seguinte: todo filho precisa encontrar a figura do pai. E quando o filho não encontra a figura do pai, que ele precisa encontrar a figura do pai, quando ele não encontra a figura do pai no seu pai, o que esse filho vai fazer? Esquece, não tenho pai, não preciso de pai, vou viver sem pai. É assim? Não, porque essa necessidade já está. Então ele vai buscar outra referência. Gente, eu sinto muito, o meu pesar para aquelas mães que, infelizmente, por alguma situação da vida, porque acontece muito, criam os seus filhos sem o pai, sabe? O pai mesmo, de sangue. Mas você sabe o que eu estou falando, porque o seu filho, ele já procurou a figura do pai em alguém. Às vezes na mãe, né? E como é difícil isso para a mãe, porque não é a mesma coisa. Tem gente que fala, eu fui mãe e pai. Difícil. Você pode ter tentado. Mas você sabe que falta fez a voz do pai, o exemplo do pai, a coragem, o caráter do pai. E infelizmente, muitas que têm o pai em casa, de nome, mas não tem essa figura que ele precisava. Não tem. Então eles vão buscar essa referência em alguém, ou em coisas, em lugares, e é aí que está o grande perigo, de nós pais não nos atentarmos para isso, porque se a gente deixar, infelizmente é o que vai acontecer. A gente vê que a figura do nosso Deus, do Pai Celestial, a figura de Deus, ela é refletida no Pai terreno.
A figura do nosso Pai celestial, ela é refletida no Pai terreno, na figura do Pai aqui. Tem uma passagem que, se não me engano, foi Filipe que falou para Jesus assim: mostra-nos o Pai, né? Falou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou assim: olha eu aqui, quem vê a mim, vê o Pai. Porque o que Jesus era para eles? Um Pai. Vocês não estão vendo como eu estou tratando vocês? Observe a mim, veja como eu os trato, veja o que eu faço. Isso é um Pai. Você quer ver o Pai? Olha para mim, porque quem vê a mim, vê o Pai. Então, papai, presta atenção, Deus vai ser visto pelo seu filho através de você, em todas as esferas. Deus vai conhecer, o seu filho vai conhecer o amor de Deus, primeiro em quem? Em você. Vai reconhecer a importância de um Deus que corrige, que exorta, também em quem? Em você. O seu filho não vai ter dificuldade nenhuma de se submeter a Deus, quando antes ele já passou por você. Porque o meu filho, tadinho, 2 anos, ele nem sabe ainda. Às vezes a gente fala, o papai do céu, Deus, mas ele ainda não ligou a coisa ainda. Mas o dia que o raciocínio dele ligar e ele entender, peraí, existe um Deus que é o quê? Pai. Na hora ele vai lembrar de quem? Do pai dele. Ah, então Deus é um pai. Então Deus me ama como meu pai me ama. Então Deus vai me corrigir como meu pai me corrigiu. Então Deus vai prover para mim como meu pai sempre proveu para mim. Vocês entenderam como ele vai conhecer a Deus através de você? Gente, como isso é profundo. Por isso que a gente vê tanta gente que não conhece a Deus. Tantos filhos pelo mundo, que quando se fala de Deus, de pai, nunca teve pai, não teve essa referência, não teve essa ligação. Isso é muito forte, meus irmãos. Quando os nossos filhos virem isso em nós, quando seu filho ver Deus em você, eles não verão só apenas você, eu quis dizer, mas verão Deus em você, vão ter um vislumbre de quem é Deus em você. O maior sermão que o Mateus poderia ouvir, olhou para cá, está lá no fundo, falou o nome dele, ele subiu o olhinho. O maior sermão que o Mateus poderia ouvir, não são aqueles que ele vai ouvir aqui, no meio de vocês. O maior sermão que o Mateus vai ouvir, sabe quando é? Em casa. É no cotidiano. É no dia a dia. Os maiores sermões. Aquilo que, se pela graça de Deus, se assim o for, se ele tem chamado para isso, se Deus o escolheu para isso, aquilo que um dia ele vai falar nos púlpitos, não vai ser apenas o que ele ouviu aqui sentado, mas ele vai se lembrar do que dizia quem? Do seu pai. Isso me preocupa. A forma como seu filho vai tratar os seus colegas de trabalho, quando ele crescer e for trabalhar, é da forma que ele via você tratar os seus colegas, os seus familiares, a sua esposa, do mesmo jeitinho. Do mesmo jeito. Então o que a gente está criando para esse mundo? Você que é pai, você está preparando um marido melhor para tratar uma mulher bem nesse mundo? Cadê o pai? Cadê o pai piedoso? Aí você quer que o seu filho seja crente. Você quer que a sua filha seja crente. Você quer que ele seja da igreja, de Deus. Você é. Eu quero que meu filho ore. Ele vê você orando? Meu filho lê a Bíblia. Ele vê você lendo a Bíblia? Gente, pelo amor de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo falou: instrutores vocês vão ter milhares, mas pai. E Paulo falou isso com propriedade. Ele diz: porque eu gerei vocês.
Eu sofri com vocês, eu apanhei com vocês, eu ralei aqui com vocês, eu dei exemplo, eu mostrei como se faz. Eu não fiquei só falando, eu mostrei como se faz. Isso é muito importante, meus irmãos. Sabe o que é um dia? Olha o Renan aqui. O Renan, ele está com a inclinação aqui para ser desenhista, viu? Vamos investir no menino, ó. Rapaz. Sabe o que é um dia? O Renan chegar diante do trono e finalmente conhecer o Pai Eterno? Porque todos nós vamos conhecê-lo. Um dia estaremos diante do Pai Eterno, né? Sabe o que é um dia ele chegar diante do Pai Eterno e o Pai Eterno se revelar para ele e o Renan falar assim: Pai, eu já via o Senhor em quem? No meu Pai. Só faltava esse encontro aqui, mas a figura do Senhor aqui é o que eu já conheci onde? Lá embaixo, em casa, meu Pai. Espero que seja assim. Espero que seja assim. Porque ao contrário, alguns chegarão diante do Pai e vão falar assim: finalmente eu conheci um Pai. Porque lá embaixo eu não tinha um Pai assim não. Então, papais, vamos nos atentar para isso? Vamos ser exemplos para os nossos filhos, não apenas instrutores. Eu tenho procurado fazer assim, então é um exemplo que vocês possivelmente façam. Tudo que eu vou fazer com paciência, quando estou em casa, claro, eu chamo o Mateus para fazer comigo. Eu vou consertar a porta do armário que está meio solta lá. Vem cá, Mateus. 2 anos. Vem cá, Mateus. Pega a chave Philips para o papai. Ele não sabe o que é ainda, mas eu já estou falando. Chave Philips. É essa aqui, ó. Põe no parafuso. Aí eu ponho na mãozinha dele, junto com ele. Para cá, para lá. Por enquanto é só uma brincadeira. Mas eu estou mostrando para ele que quem tem que fazer isso em casa é o Pai. Vamos junto, vamos fazer. Vamos prover, vamos resolver. Vamos ajudar a mamãe. Fique de pé, vamos orar, por favor, por todos os pais.